Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre a sensação boa de autoconfiança, do quanto é bom você recuperar sua autoestima, do quanto é bom você se sentir bem, se sentir forte, principalmente depois de ter passado por situações difíceis, né? Situações complicadas, enfim. Bom, pessoal, hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre mim, mais uma vez, para vocês entenderem. Eu sei que eu colocando o exemplo fica bem fácil de compreender o vídeo, né, o assunto do vídeo, enfim. Bom, pessoal, na minha adolescência, eu sofri muito bullying, principalmente ali no colégio, por eu não ter uma boa aparência, não era mais bonita, não tinha condições de estar comprando roupas. Minhas roupas eram um pouco esquisitas para minha idade, sabe? Eu era o oposto das outras garotas. Se as garotas usavam calça apertadinha, eu usava calça larga. Se as outras garotas iam de cabelo solto, eu ia de cabelo preso. Se as outras garotas iam com o rosto cheio de maquiagem, eu não ia com maquiagem. Tudo isso porque na época era pobre, não tinha autoestima, não entendia nada de aparência, de beleza, sabe? Não sabia fazer maquiagem, não tinha condições de estar comprando roupas novas. Então eu usava o que eu tinha, né? O que estava ao meu alcance. E nessa época eu sofri muito bullying, pessoal. Os garotos não olhavam pra mim, as garotas riam das minhas roupas. E eu me lembro de uma história bem legal que aconteceu no terceirão, pessoal, último ano do colégio, aconteceu isso. Olha só pra vocês verem. Nessa época eu estava começando a gostar de moda. Eu que nunca fui chegada na moda, eu comecei ali no último ano a prestar um pouco mais de atenção nas pessoas famosas, as roupas que eles estavam vestindo. E aí tá. Aí, pessoal, eu lembro que na época uma determinada estampa de roupa e sapato estava muito na moda. Não sei se vocês vão lembrar, mas a estampa de bigode. Vocês lembram dessa estampa de roupas que tinha um bigode gigante? Mustache, né? Se não me engano. E assim, tudo que tivesse aquela estampa de bigode estava muito na moda. E aí, pessoal, eu fiquei sabendo dessa moda pela internet, né? Fuçando ali na internet, apareceu essa moda. Até então, era uma moda que só estava nos famosos, né? Não tinha nem chegado aqui na minha cidade, já que a minha cidade é muito pequena, né? Nem mesmo na minha cidade vizinha tinha chegado essa moda ainda, mas estava quase. E aí, pessoal, eu me lembro que eu estava precisando de um tênis novo. Aí na época eu era acostumada a comprar pela internet. Aí eu fui lá no site do Mercado Livre e pesquisei, né? Um tênis, enfim. E aí, pessoal, apareceu um All Star com essa estampa de bigode. Um pouco diferente, né? Mas na época eu estava disposta a usar, né? Mesmo que até então não tinha visto ninguém usando. E aí, pessoal, eu fui. Primeiramente, eu achei um pouco caro no Mercado Livre. Aí eu aproveitei que minha mãe ia fazer uma consulta médica na cidade vizinha e eu fui com ela. E aí eu aproveitei para perguntar, né, nas lojas lá da cidade grande se tinha aquele determinado tênis de bigode. E aí, pessoal, eu me lembro que eu fui na loja, perguntei e a mulher da loja me falou: olha, essa estampa tá para chegar, esse modelo tá para chegar, mas vai demorar um pouco, porque é uma estampa nova, né? Já fizemos os pedidos, vai chegar daqui 3 semanas mais ou menos. Só que assim, pessoal, ia demorar muito. Então, o que eu fiz? Eu voltei para casa, né, com os meus pais. Não, minto. Eu fui em mais uma loja. E aí nessa loja eu
achei o colar e o anel, se eu não me engano, e comprei. Então eram os únicos acessórios nessa estampa que eu tinha. E aí, pessoal, quando eu fui pra internet. Falei, eu não vou ficar esperando 3 semanas pra comprar lá na loja, porque eu também não tinha o hábito de ir pra cidade vizinha direto. Então assim, eu ia uma vez por ano na cidade vizinha. Então, como ia demorar para os meus pais irem nessa cidade, eu acabei comprando pela internet. Aí eu comprei esse All Star de bigodinho, vários bigodinhos tinha na estampa do tênis, e eu comprei pela internet. Aí nisso, pessoal, chegou na mesma semana. Na mesma semana já chegou o tênis. E aí, no outro dia, eu já coloquei o tênis no pé, porque eu realmente estava precisando muito. E aí, pessoal, eu cheguei na escola com esse tênis, né, de bigode. Aí eu coloquei o colar também, e o colar era bem grande, chamativo, e fui. Ali, eu fui motivo de piada, pessoal. Eu fui motivo de piada. As meninas que sentavam ali perto de mim ficavam cochichando, sabe, uma para outra e olhando pro meu tênis. Então, logo eu imaginei que elas estavam falando do meu tênis. E assim, eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta porque eu pensei assim, eu falei, bom, elas estão rindo, mas é porque elas não sabem que isso aqui tá na moda, é tendência. E eu fiquei quieta, pessoal. Aí, quando foi uns 2 dias depois que eu apareci com o tênis e com o colar, apareceu uma garota bem riquinha da escola com um tênis, a mais famosinha na época. Apareceu não com o tênis, mas com uma blusa, com bigode, né? E depois uma outra filha de rico com um colarzinho, só que o colarzinho dela, o pingente era bem pequenininho. Enfim, pessoal, depois que essas garotas famosinhas apareceram, que foi caindo a ficha do pessoal, e eu já tinha a tendência, entendeu? É como se aquele momento eu lancei moda pela primeira vez, sabe? Pela primeira vez, mesmo eu sendo uma pessoa pobre, eu apareci na escola com um tênis que ninguém tinha e que estava super na moda e que apenas os famosos tinham esse tênis. Eu me lembro que na época o cantor Lucas Luco apareceu com essa moda, né? E também outros artistas lá. Mas enfim, pessoal, e aí o pessoal ficou chocado. E a partir daquele dia eu passei a gostar um pouco mais de moda e a prestar mais atenção. E depois desse dia nunca mais eu sofri bullying e eu me tornei referência em relação à aparência e a estilo. E hoje as pessoas me acompanham por isso, por eu me vestir bem e por eu estar antenada na moda.